Olá, meu nome é Paulo Brotti. Bem-vindo ao canal Investigador da Fé. E hoje traremos o seguinte tema: o que é o batismo? O que é o batismo e como ele surgiu? Para que ele serve? Ele salva e purifica? Existe quantos tipos de batismo? Fique comigo até o final do vídeo e vamos descobrir juntos. Em primeiro lugar, o que significa batismo? Batismo vem do grego baptismo e do latim baptismos, que vem do verbo grego baptio, que significa imergir, banhar, lavar e purificar. Muitos acreditam que o batismo surgiu com João Batista, mas na verdade a imersão na água no sentido de purificação, limpeza e perdão vem muito antes do Novo Testamento. No Antigo Testamento não existia o batismo, mas existia um ritual chamado ablução, que era um ritual de purificação com o uso da água, muito usado para lavar as mãos e os pés. Um ritual que os judeus realizam até hoje. E falando em pés para purificação, Jesus lavando os pés dos discípulos também tinha uma relação com essa limpeza espiritual. Não esqueça que Jesus era judeu. Esses rituais utilizados para a limpeza, tanto espiritual como higiênica, foram dadas por Deus, como lemos no livro de Levítico, capítulo 11 e capítulo 15. É interessante que esses rituais serviam tanto para pessoas quanto também objetos. E também roupas, que podiam ficar impuras até o final do dia por diversos motivos. No Antigo Testamento, a purificação podia ser feita de diferentes formas e também diferentes simbologias. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, Paulo explica que Moisés e os israelitas que estavam com ele foram batizados em meio às nuvens e à passagem do Mar Vermelho. Em 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 a 21, Pedro vai simbolizar o batismo de Noé durante o dilúvio. E o batismo em água pode ainda ser feito em duas maneiras. A imersão, que é a mais comum, onde a pessoa é totalmente coberta pela água, ou ainda por efusão, também chamado de aspersão, que significa borrifar ou derramar a água sobre a pessoa. Já no Novo Testamento, somos apresentados a João Batista, primo de Jesus, que pregava e oferecia o batismo nas passagens do deserto com o Rio Jordão. O batismo de João era uma simbologia para uma confissão pública de arrependimento, perdão dos pecados, mudança de comportamento e comprometimento com uma vida santa. Como lemos em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, versículo 4 e Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 5. Outro significado importante do batismo, que às vezes é até ignorado pelos cristãos, é que o batismo também é um compromisso de pregar e espalhar as boas novas, como Jesus nos ensina em Marcos capítulo 16, versículo 15. Note que foi logo após Jesus se batizar e ser provado no deserto que ele começou o seu ministério de pregações e milagres. E de uma forma semelhante, acontece também com Paulo de Tarso, os apóstolos e outros grandes pregadores, que após se batizarem, aprendem o Evangelho por um tempo médio de 3 anos e então passam a pregar em todos os lugares, inclusive de porta em porta. É triste que hoje são poucas as denominações que realmente realizam esse trabalho primordial. Dou destaque aqui aos Testemunhas de Jeová e outras denominações que cobrem o sistema prisional e também o sistema hospitalar, reconhecido pela legislação como trabalho de capelania. Talvez isso seja uma grande surpresa para você, como foi para mim. Mas na Bíblia não existe batismo de crianças. Isso mesmo, as crianças não eram batizadas. Então, como explicar os rituais de batismo que vemos até hoje? Para entender essa prática, precisamos voltar
ao Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2, onde Deus pede que seja apresentado a Ele, primeiro no tabernáculo e depois no templo, todos os primogênitos, tanto de pessoas como também animais. Não diz claramente um determinado motivo, podem ser vários, mas um deles provavelmente é o agradecimento a Deus pela fertilidade recebida. Na Bíblia nós vemos vários personagens fazendo essa apresentação, pois era um costume judaico. Dou destaque a Samuel, apresentado por Ana, e Jesus, apresentado por José e Maria. Note que a apresentação não substitui o batismo. E eu vou trazer pelo menos duas razões para isso. Em primeiro lugar, mesmo sendo apresentados quando crianças, Jesus e todos os judeus convertidos ao cristianismo tiveram que passar pelo batismo. Razão número 2. Os significados do batismo de perdão dos pecados, arrependimento, mudança de comportamento e uma promessa pública de seguir a Cristo não pode ser aplicado a crianças, pois elas não têm a capacidade e nem a maturidade de entender esse tipo de decisão. Pergunte a uma criança de 0 a 15 anos se ela entendeu as Escrituras, se ela leu as Escrituras, se ela entendeu o sacrifício de Jesus, se ela sabe o que é arrependimento, se ela sabe explicar Jesus para alguém. Este é o sentido e pontapé inicial para o batismo. Então precisamos entender que batizar uma criança não é o batismo definitivo, mas é uma forma de agradecermos a Deus pelas graças que Ele nos dá. Como vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Embora o batismo tenha um forte significado de purificação, vamos ver diversas situações da Bíblia onde pessoas batizadas não foram realmente purificadas. Como, por exemplo, os discípulos que abandonaram Jesus em João capítulo 6, versículos de 60 a 66. Também vamos ter declarações que o batismo não purifica em Marcos capítulo 16, versículo 16 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Mas neste assunto, vamos entrar melhor no próximo vídeo. Outra questão muito interessante é que existem formas diferentes de ver o batismo em diferentes denominações. Há denominações onde o batismo só deve ser imerso, para outras não. Algumas defendem o batismo infantil, outras não. E muitas defendem que o batismo é salvador, purificador e garante a entrada no céu, e para outras não. A nível de curiosidade, eu vou deixar aqui no link da descrição uma tabela que vai mostrar um pouco das diferenças das principais e maiores igrejas do Brasil. Mesmo com todas essas diferenças, o batismo é um grande momento para o cristão. É um momento onde ele decide iniciar o único modo de vida que pode transformar o mundo para melhor. Mas nós não podemos nos iludir. O batismo, ele também tem suas limitações. E para que você entenda isso, eu vou trazer duas analogias. A primeira é a seguinte: ser batizado é o mesmo que decidir vestir a camiseta de um time. Mas sabemos que nem todos que vestem a camisa vão querer jogar realmente. Alguns vão se satisfazer e se divertir só no banco gritando para o time fazer gol, sem querer correr o risco de se machucar. Outra analogia também é a pessoa que entrega seu currículo na empresa para ter o seu novo emprego. Nós sabemos que mesmo após assinar a carteira e ter muita dedicação no início, é comum que nos dias de inverno frio e chuvoso, muitos faltem ao trabalho. Na vida cristã não é diferente. Quando nos batizamos, significa que publicamente nós estamos vestindo a camisa, mas temos que saber e aceitar que dificuldades virão. Jesus mesmo disse isso. Basta olharmos em João, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele disse também que até o diabo fugiria de nós. Você pode ler isso em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas diferente do futebol, quem joga essa partida sempre será vitorioso. E diferente do emprego, aqui mesmo indo para longe, você sempre poderá voltar. Amados, o batismo é uma coisa muito séria. Não permita que o seu batismo seja apenas um banho de água.
Não permita que ninguém mantenha você no banco por anos como um boneco de plástico. Levante e expresse seu amor pelo próximo, por aquele desconhecido, por aquele que você acha que não merece. É esse o Evangelho de Cristo, que Paulo pregou com tanto vigor. Então, mesmo que alguém fale a língua dos anjos, declare profecias e tenha toda a fé do mundo, sem amor nada seríamos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3. E se alguém lhe ensinar um evangelho diferente, bom, Gálatas, capítulo 1, versículo 8, vai guiar você. Se até aqui você gostou, dá um like, se inscreva, que na semana que vem nós voltamos com outro assunto para você.